Wagner Amodeu, para quem não me conhece, e eu estou aqui para apresentar para vocês um tema desse nosso primeiro encontro online, em razão do momento que nós estamos vivendo. Lá atrás, quando teve a última apresentação presencial do Café Duplo, que foi falado sobre o Aladim, eu fiquei imaginando qual que poderia ser o próximo tema. E alguém me sugeriu, por que você não faz sobre um olhar, né? Sobre aquilo que a gente vê ou não vê em termos de realidade, de percepções. E me ocorreu a ideia do Don Quixote, porque é famosa, né, aquela cena onde ele combate os moinhos. E aí passou. E como entramos nesse período de quarentena, confinamento, eu suspendi. Mas até mesmo por causa desse período, a gente sempre fica sujeito a algumas reflexões. E aí eu lembrei que o Don Quixote, a leitura do Don Quixote, me fez muito bem. Eu vou explicar por quê. Quando eu era novo ainda, antes de entrar na faculdade, e estava praticamente viciado em leitura. Viciado em leitura pode ser uma coisa boa, mas não necessariamente, né? Porque, ainda mais novo, você acha que está compreendendo muita coisa e na verdade não está. Não por arrogância necessariamente, mas por uma inocência mesmo. E até que eu li um trecho, logo no começo do livro, que diz que o Don Quixote tinha ficado louco de tanto ler. No caso, romances de cavalaria. E provavelmente, né, já como uma crítica literária, seriam péssimos romances de cavalaria. Mas aquilo me alertou. Ou seja, talvez a gente precisa ser mais criterioso e não ler os livros de uma maneira correndo, como eu até fazia um pouco na época. É preciso parar, ter tempo, refletir. E ele me fez muito bem. E lembrando disso, eu falei, puxa, eu não vou perder essa oportunidade de eu mesmo tornar a refletir sobre isso e expor num café duplo online um pouco dessa leitura e dessa experiência sobre o Don Quixote. E de onde vem esse fascínio por essa figura, famosa figura quixotesca, esquálida, magra? De onde vem esse fascínio todo? Para a gente poder compreender um pouco esse tema, seria interessante que nós fizéssemos uma abordagem sobre alguns aspectos. Um deles, sem dúvida nenhuma, o contexto histórico vai ser muito importante. Outra coisa que está relacionada, evidentemente, com o contexto histórico é a própria vida do autor, Miguel de Cervantes de Saavedra. E aí sim, entramos numa leitura da obra. É uma obra muito extensa, uma obra de 1000 páginas, e, portanto, eu vou pensar uma ou outra coisa, mesmo porque eu não sou um crítico de literatura, e mais tentando uma leitura simbólica, né, uma análise possível dessa obra sob um ponto de vista da psicanálise, das emoções. Claro que a gente esbarra um pouco na filosofia. Então, o primeiro ponto do contexto histórico é lembrar da Espanha nessa época. Estávamos na época da União Ibérica, ou seja, o Dom Sebastião, que era rei de Portugal, tinha sumido, desapareceu, certamente morto, numa batalha na região do Marrocos, e aí Portugal ficou sem herdeiros. E começou uma disputa, quem que poderia assumir o trono de Portugal. E aí, resumindo um pouco a história, acabou ficando para o rei Felipe da Espanha, que invade Portugal para
controlar algumas rebeliões, né? Essas brigas de quem que poderia ser o herdeiro. E aí Espanha se torna praticamente um império, né? Porque ele tem toda a América Central, a América Latina, como agregou o Reino de Portugal, o próprio Brasil, várias regiões da África, várias regiões da própria Europa, inclusive Nápoles, sul da Itália. E então Espanha está com um poderio muito grande, tem um poderio naval muito grande e uma promessa, né, de grandes conquistas. Mas, ao mesmo tempo, é um certo paradoxo, interessante isso, algumas regiões da própria Europa tiveram, e aí que eu lembrei também dos Cervantes hoje em dia, né, ainda sofriam muito com a peste. Não só a peste negra, a peste bubônica. Tinha tifo, tinha sífilis, tinha lepra, né, hanseníase. Mas a peste negra era mais assustadora. A gente tem ideia de que a peste negra ocorreu em algum momento longínquo da Idade Média, mas ela percorre até o século XIX, ela ainda é muito importante. E com isso, né, há um paradoxo desse medo e ao mesmo tempo desse poderio da Espanha. Estão ocorrendo também coisas interessantes com o final da Idade Média, né, entrando então na Idade Moderna, né, passa pela Renascença e entramos na Idade Moderna, que muitos comportamentos humanos e sociais estão se modificando. É a influência da burguesia num espírito mais liberal, né, que vai culminar depois na Revolução Gloriosa da Inglaterra e na Revolução Francesa, com muitos avanços que isso vai nos dar, como, por exemplo, dos direitos humanos. Filipe II, que se apropria, né, dessa época no Reino de Portugal, seguido depois pelo seu filho, Filipe III. Então, nós estamos nesse período, a passagem da Renascença, final da Idade Média, melhor dizendo, né, Baixa Idade Média, passando pela Renascença e entrando então na Idade Moderna, do mercantilismo para o capitalismo, com esse espírito de liberdade que vem dessa burguesia em ascensão. Mas, ao mesmo tempo, isso está criando críticas, né? Está favorecendo, tem os seus aspectos positivos, aspectos negativos, mas está favorecendo o espírito da razão, que vai culminar depois com o próprio pensamento científico e um reavivamento até da filosofia já um pouco distante da filosofia escolástica medieval de Tomás de Aquino. Mas, ao mesmo tempo, isso está mexendo muito com as pessoas. Então, há um espírito de liberdade, há um espírito de criticar, mas, né, surgem também críticas à própria razão. Um receio até de onde essa razão vai nos levar. Para se ter uma ideia, né, um panorama, pouco tempo antes, aí nós tivemos Maquiavel, por exemplo, com uma crítica política importante. 1527, eu estou falando do século já XVII. Mas as coisas não são tão distantes, é só lembrar hoje. Hoje a gente ainda fala de marxismo, a gente fala, para quem é arquiteto, fala do Le Corbusier, a gente fala do Freud, fala do Jung. Ou seja, são coisas de 100 anos, 200 anos. Né? Falamos do catolicismo, 2000 anos. Somos influenciados pelo protestantismo, né? 500 anos. Ou seja, esse período de tempo não quer dizer que aconteceu e não nos influencia mais. Então tem coisas importantes acontecendo, favorecendo e ao mesmo tempo alertando sobre a questão da razão. O Thomas More, por exemplo, escreve Utopia, né? Uma ilha onde tudo seria resolvido racionalmente, ainda que de modo cristão. Né? Afinal de contas, estamos num período cristão. O Francis Bacon escreve Novo Órgão, né, que tem mais ou menos a mesma ideia da utopia, aproximadamente. E vivemos também um período
de um reavivamento do estoicismo. Aqui eu cito apenas um, o Justo Lipsio, né, a portuguesação do nome dele, que, que vê na simplicidade, na devoção a Deus, ou melhor dizendo, nos ideais a Deus, é claro, né, estamos num período bastante religioso, mas mais do que a Deus, em ideais superiores, algo ainda aristotélico, algo ainda escolástico. Então está nesse burburinho, né, em termos de pensamento. Então, como já foi mencionado, há muitas rupturas. Lutero vai ser importante, claro que vai ter um impacto muito grande. Na Inglaterra tem o anglicanismo, né, a ruptura do Henrique VIII com a hegemonia da Igreja Católica, que não vai exatamente configurar como uma nova religião, mas rompe com uma estrutura de poder de Roma. E, ao mesmo tempo, Roma está convocando o Concílio de Trento, né, como uma resposta a essas reformas protestantes. É claro que tem muitas outras coisas acontecendo, Batista, a Igreja Reformada de Calvino, tem muitas outras coisas acontecendo, mas é um período de muita transformação. E claro que isso deixa as pessoas inseguras, né? Porque você está tendo mudanças econômicas, um aspecto positivo até, né? de grande pungência. Está tendo pestes, doenças, mudanças no comportamento, espírito de liberdade, rupturas. Então não é um período muito fácil. E é nesse período que Miguel de Cervantes vive. Ele mesmo tem uma vida bastante atribulada e com certeza afeta a sua criação literária.